introduce our next speaker. Okay. Hello, everyone. Good afternoon. Now, change to Portuguese. É um prazer estar aqui coordenando essa sessão e uma honra apresentar o nosso palestrante, o Altigran Soares, por ele ser professor na universidade onde eu obtive a minha formação acadêmica, e claro que eu sou fã do professor e pesquisador que ele é. Bem, fazendo aqui uma introdução, né, do extenso currículo que ele tem, o Altigran é professor titular do Instituto de Computação na Universidade Federal do Amazonas. Seus interesses de pesquisa envolvem gerência de dados, recuperação de informação e mineração de dados, com ênfase no ambiente da World Wide Web e mídias sociais. Tem coordenado e participado de dezenas de projetos de pesquisas que resultaram em mais de 140 publicações científicas e foi também cofundador de diversos empreendimentos de tecnologia. Altigran, é um prazer ter você aqui. E, por favor, peço a todos que aproveitem ao máximo essa palestra. Altigran, é com você. Turma. Ô, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Poxa, uma grande honra estar aqui hoje, conversando com vocês. Obviamente, essa conversa não é sobre engenharia de software, vocês me desculpem, mas eu vou falar sobre outras coisas e eu espero que seja, de alguma maneira, interessante. Queria agradecer o Igor e o Eza pelo convite para participar, uma grande honra, fiquei muito feliz com o convite, e agora vou tentar aqui compartilhar meus slides para a gente começar. A conversa é rapidinho, e eu queria enfatizar que eu gostaria até mais da gente conversar mais do que eu falar mais. Eu acho que tem muita coisa interessante para a gente discutir. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar meus slides. Aqui está perguntando, who can share? Only host or participants? Na hora que eu falo do share screen. Agora. Estão vendo aí? Agora vai. Sim. Tá tranquilo aí agora? Então, vamos lá. Olha só, eu vou falar em português e eu sei que, eventualmente, a gente vai ter na plateia pessoas que não falam português nativamente, falam espanhol. Então, eu vou tentar falar mais devagar e vou tentar evitar usar gíria para ficar mais fácil. Os slides estão em inglês, para ver se o pessoal acompanha também. E qualquer coisa é só perguntar para mim ou para a Drica que eu traduzo, tá? Vocês podem me interromper tranquilamente aqui, eu estou com o chat aberto também, qualquer coisa a gente vai falando. Tá? São poucos slides, a gente vai falar rapidinho. Bom, então, a conversa sobre interação entre startups e academia, e o título que eu coloquei esse aí, né? Você esfrega minhas costas que eu esfrego as suas. Um ajuda o outro no que é possível ajudar. Essa aqui é a ideia. Bom, algumas ressalvas aqui, né? Isso aqui, então, é uma conversa, não é bem uma palestra, mas é uma conversa sobre universidades e companhias de tecnologia. E o que eu vou falar aqui são resultados da minha experiência pessoal, que não é geral, né? É o que eu tenho vivido. É muito baseado no cenário brasileiro, pode ou não ser aplicado para outros países da América Latina. Infelizmente, eu não tenho muito conhecimento para falar se tem ou não, mas talvez se aplique. E a coisa mais importante aqui, eu não vou apresentar fórmulas, porque, de fato, eu não tenho fórmulas, eu não conheço nenhuma. Então, eu vou falar aqui só as coisas que eu sei. E eu já vou avisando que eu tenho uma perspectiva super biased, né? Super cheia de viés. Porque eu vivo e trabalho num estado do Brasil bastante pobre, que é o Amazonas, numa universidade de tamanho médio, que é a UFAM, mas num programa de graduação que eu me orgulho de ser bastante audacioso e tentar fazer as coisas. Então, como essa é uma experiência pessoal, eu queria me apresentar e vai fazer sentido por que eu quero me apresentar do jeito que eu vou me apresentar. A Adriana já falou algumas coisas. Mas a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, eu sou um acadêmico, como muitos outros, e eu tenho muito orgulho de ser um acadêmico. Sou professor aqui no Instituto de Computação, já fui pró-reitor aqui na UFAM, eu oriento graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado,
sou autor de artigos e as minhas comunidades de casa, né, minhas home communities, são essas ligadas a banco de dados, a information retrieval, a data mining, essas coisas. Eu tenho muito orgulho de ter um único artigo numa conferência de engenharia de software, que é no Saner do ano passado, né? Até o Igor estava lá com meu aluno. Eu coordeno eventos científicos no Brasil e fora, coordeno e pesquiso em projetos de pesquisa, e sou membro de agências de fomento, CNPq, CAPES, FAPEM, etc. Então, eu coloquei esse slide aqui para mostrar para você o seguinte: eu sou um acadêmico, tá certo? Eu sou um professor de universidade, sou um acadêmico, né? Mas, apesar disso, ou por causa disso, eu também tenho tido experiência na criação de empreendimentos de tecnologia. Então, quando eu ainda era aluno de doutorado, era criança pequena lá em Belo Horizonte, eu ajudei a fundar a Aquan, que é uma empresa pioneira na área de Web Search Engines, que foi comprada pelo Google em 2005, foi a primeira empresa fora dos Estados Unidos comprada pelo Google. Depois a gente ajudou a fundar a Zanit, quando eu já estava na UFAM, junto com o pessoal da UFMG, que era uma startup que trabalhava com recomendação de conteúdo, filmes, livros, notícias, etc. Essa empresa, eu já não estou mais nela, já faz tempo, porque até 2012, ela pivotou, chama-se Kunumi, e é uma empresa de machine learning, para projetos baseados em machine learning. Já na UFAM, especificamente na UFAM, a gente fundou em 2009 a Nemu, que era uma empresa para comércio eletrônico, busca e recomendação em comércio eletrônico. Ela chegou a ter 60% do comércio brasileiro, vários clientes interessantes e grandes, em 2015. Em 2015, ela foi adquirida pela Lynx Sistemas e continua com o escritório aqui em Manaus, fazendo o sistema. Em 2015, a gente fundou a Tiwa, que era uma empresa que fazia chatbots para comércio eletrônico em telefones móveis, para small business, e essa empresa foi adquirida pela Luz Brasil em 2019. Então, o ponto aqui da minha conversa com vocês, e é por isso que eu sempre tenho falado isso, é que uma coisa não exclui a outra, né? Você pode ser um acadêmico e pode trabalhar junto com empresas de tecnologia, né? Isso não é alguma coisa extraordinária, é esse meu ponto. Isso é uma coisa comum, é uma coisa que pode acontecer, e eu não inventei isso, né? Como eu vou mostrar para vocês, muita gente fez. Então, a minha visão é que, como um acadêmico, né, meu trabalho é formar pessoas, então, ensinar, né, orientar alunos de graduação e pós, produzir e disseminar conhecimento, fazer pesquisa, escrever artigos, escrever protótipos, né, dar palestras, como essa que eu estou dando aqui agora. Tem que tomar conta da parte administrativa, então coordenar projetos, organizar conferências, participar de comitês. Hoje eu vi uma piada que assim, uma coisa que você nunca vai ouvir de um acadêmico me dá mais um comitê aí, porque tem pouco, né? Todo mundo está muito enfiado em comitê, né? Agora, tudo isso se resume, se traduz, né, numa coisa que eu acho importante. Em última instância, a gente está assumindo, fazendo essas coisas, a responsabilidade com o desenvolvimento da sociedade em geral. Tudo isso tem a ver, então, com o desenvolvimento da sociedade. Então, dar aulas, né, orientar, produzir conhecimento, cuidar da parte administrativa. O que a gente está fazendo, no fim das contas, assumindo nossa responsabilidade com o desenvolvimento da sociedade. Então, é isso que a gente faz, né? No fundo, é esse o papel do acadêmico, né? E essas são coisas que um acadêmico geralmente faz. Mas essa não é a única maneira de fazer, né? Então, essa não é as únicas maneiras que você tem de assumir essa responsabilidade, né? De fato, se a gente for olhar em outros países, vocês devem conhecer bem a realidade de vários outros países, os acadêmicos e universidades são protagonistas na promoção de negócios baseados em tecnologia. E esses negócios, eles transformaram a sociedade profundamente, né? Se você olha qualquer dessas big techs que tem por aí, o impacto que essas empresas tiveram na sociedade é imenso, e isso tem muito a ver com o papel dos acadêmicos, das universidades nessa história toda. Esse trabalho das universidades levou essas sociedades a níveis de desenvolvimento sem precedentes na história, né?
Então, claro, o exemplo canônico disso é o Vale do Silício, mas Israel, Irlanda, Índia, China, Holanda, vários outros lugares, Reino Unido, né? Vários outros lugares têm feito isso também. Então, esse é um papel que nós, acadêmicos, temos desempenhado, pelo menos fora do país, e eu quero mostrar aqui que no país também, né? E vocês, principalmente vocês que estão em processo de formação, quero deixar essa mensagem, né? Quer dizer, vocês também podem exercer esse papel, né? Podem reivindicar esse papel de protagonistas nesse contexto, né? Isso tem uma série de conversinhas, vários detalhes que a gente precisa conversar, mas no fim dos dias, no fim do dia, a gente tem essa história que a pesquisa que a gente faz precisa da realidade, né? Estar perto da realidade faz a gente pesquisadores melhores, né? Para as áreas tecnológicas como a nossa, né, de computação, a fonte primária dos problemas não é a seção de feature work dos artigos, mas é a realidade mesmo, né? A gente observa a realidade e tenta resolver e mudar a realidade. Essas ideias, quando levadas para o campo, né, elas geralmente têm mais valor, porque elas provam a sua validade. A área de você de engenharia de software tem bastante tradição nessa história, né, de fazer as coisas funcionarem no campo, né? Não é à toa que, se você pega, por exemplo, a área de Deep Learning, né, as principais companhias que estão na frente nessas áreas são companhias como Google e Facebook, porque elas estão no campo, né, testando essas coisas. Falando de como é que isso mudou o panorama nos Estados Unidos, né? Quer dizer, mais de 60 startups se originam lá. Esses dados são de 2009, peguei aqui da palestra do Nives Viviani, lá da UFMG. 600 startups se originaram das universidades a cada ano, né? Tipicamente são projetos de pesquisa liderados por acadêmicos, tá certo? Que fazem transferência de know-how de tecnologia para a universidade, da universidade para as empresas. Tem um potencial validado por anos de dados de história de taxa de sucesso, né? Tem muita informação sobre isso, muito dado que você pode usar para mostrar que isso funciona, né? Em 2009, havia 25.800 companhias ativas nos Estados Unidos fundadas por alunos, né? 3,3 milhões de empregos, 2 trilhões de receita anual, e aí vem as grandonas, Cisco, Google, HP, várias outras saíram de universidade. Essas empresas têm um valor de mercado estimado em 20% a 30% do PIB, do GDP americano, né? Alguma coisa como 3,5 trilhões. Esses dados, de novo, são de 2009. Mais de 10 anos depois, certamente esses dados são mais expressivos até. Mas isso dá uma ideia da importância dessa história de startups e de negócios iniciados na academia para a sociedade americana, nesse caso, né? Então, atualizando aqui a minha visão, né, isso é uma visão minha particular, né, como acadêmico, meu trabalho é formar pessoas, produzir conhecimento, resolver lá a parte administrativa, porque é necessário fazer, mas também eu acho que é meu papel, como acadêmico, me coloco esse papel de tentar estimular, né, negócios baseados em tecnologia, como colaborando com startups para ajudar elas a crescerem, a sua tecnologia, ficarem mais próximas da tecnologia. E mesmo assim, né, ainda assim, quer dizer, também com esse aspecto, a gente está, em última instância, assumindo a responsabilidade de desenvolver a sociedade em geral, fazendo essas coisas, né? Então, eu considero esse um aspecto do meu trabalho como acadêmico, né? Então, é esse ponto que eu queria explicar para vocês. E, de novo, eu não estou inventando nada, né? Se tem gente muito melhor, muito mais capacitada que eu, muito mais bem-sucedida do que eu nisso aí, né? E existe isso, né? E não existe agora, não. Esse pesquisador chamado Michael Stonebraker,
professor de Berkeley por 29 anos, agora está no MIT, já faz bastante tempo no MIT, ganhou o Turing Award em 2014, então, de novo, é um acadêmico, um cara que ganhou o Turing Award. E é o principal pesquisador, talvez, no mundo, no que as pessoas chamam de Big Data. Esse cara fundou mais de 20 companhias de sucesso, e aqui estou dando só um exemplo, a Vertica, né, que inventou toda a história de banco de dados orientados à coluna, né, que foi comprada pela HP em 2011 por 350 milhões. O Sunbreak diz assim, eu não estou nessa para caçar dinheiro, eu estou aqui porque eu quero fazer a né? De novo, a história do impacto na sociedade, né? O Stone Breaker é muito famoso, fez isso bastante, faz o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Agora, de novo, não é o primeiro, né? O Louis Pasteur, que acho que todo mundo conhece, né? Que é o cara que dizia que não existe essa história de ciência aplicada, o que existe é aplicações da ciência. Ele é famosíssimo pesquisador e professor de universidade na França, pai da microbiologia, inventor da pasteurização, inspirou o que as pessoas chamam hoje de quadrante de Pasteur, né? Então, você pegar aqui um plano onde você tem, de um lado, a relevância científica e a relevância tecnológica, né? Você tem aqui o cara que tem pouca relevância científica tecnológica, é uma pessoa comum. Um cara como Niels Bohr, né, tem enfim, revolucionou a física e a química com o modelo atômico. Tem uma relevância científica muito grande, mas só depois que as coisas começaram a acontecer do ponto de vista tecnológico. Do outro lado, o Edison, um cara extremamente prático, praticamente se definiu como inventor, né, uma tecnologia uma relevância tecnológica alta, mas não tanto do ponto de vista científico. E tem o Pasteur, que é um cara que tem relevância científica e tecnológica, né? Um cara que conseguiu equilibrar bem as duas coisas. Tem vários outros exemplos. Eu estou falando aqui do exemplo do Sunbreaker só porque eu tenho mais informação sobre ele, do Pasteur, porque todo mundo sabe, né? Tem esse livro aqui, o Quadrante de Pasteur, Basic Science and Technological Information, do Donald Stokes, um livro de 97, que é super interessante, onde explica direitinho essas ideias e a ideia por trás do Quadrante de Pasteur, que é onde eu tenho tentado me posicionar, quase como o man, né, na realidade, mas se eu tenho pelo menos um desejo ou uma meta de me posicionar no Quadrante de Pasteur, né, quer dizer, ser relevante cientificamente e tecnologicamente é uma meta que eu me coloquei para a minha carreira. E eu acho que todos são capazes de fazer isso na realidade. Uma historinha rápida, antes de eu falar sobre a minha experiência, agora falando um pouquinho mais sobre a minha experiência mesmo, né? Uma historinha bem curtinha aqui. Essa empresa chamada Nemu, que a gente criou no Icomp, né? Já falei um pouquinho sobre ela. Ela tinha um dos seus clientes era uma empresa de tecnologia brasileira bastante grande, uma das maiores, né? Eram muitos seus clientes. Essa companhia ela se acostumou com a nossa cultura na Nemu, que era criar produtos baseados em resultados do estado da arte, da pesquisa. Então, se acostumaram com isso e gostavam muito dessa cultura, apesar de serem uma companhia muito grande, que, enfim, é uma empresa de mercado bastante grande. Em 2015, a Nemu foi vendida e a empresa que comprou a Nemu, aos poucos, foi diluindo essa cultura, né? Ela deixou de ser tão marcante. Em 2018, eu assisti um keynote do Michael Sunbreaker, onde ele anunciava que o MIT, né, tinha começado um partnership com essa companhia, uma parceria com essa companhia. E eu fiquei super orgulhoso, assim, a gente viciou esses caras em usar resultados do estado da arte, que bacana, né? Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando assim, por que o MIT, né? Por que não empresas brasileiras para fazerem isso, né? Quer dizer, existia um espaço a ser ocupado. E naquela época, aquela empresa, infelizmente, não procurou universidades brasileiras, sei lá, USP, Unicamp, UFRJ, PUC, qualquer uma dessas, né? Poderia fazer esse papel. Mas, infelizmente, não foi eles procuraram. Felizmente, hoje, essa companhia agora tem parcerias com várias empresas, várias universidades no Brasil. O que é bem legal, mas na época eu fiquei pensando, mas por que foram longe, né? O que está acontecendo? Por que a gente não consegue, no Brasil, fazer igual esses caras fazem em outros países, né? Por que a gente não consegue? Então, aí vem a história do Scratch My Back, a Scratch Yours, né?
Essas companhias brasileiras de tecnologia, elas estão, como se diz nas redes sociais, on fire, né? Estão pegando fogo, né? O que elas têm? Elas têm um conhecimento muito profundo do seu campo de atuação, têm um desejo muito grande de criar negócios sustentáveis de longo prazo, né? E tem acesso a capital de risco, né? Tem muito acesso a capital de risco. Agora, o que elas precisam? Elas precisam, primeiro, de pessoas bem treinadas em computação, né? Precisam de soluções de ponta para problemas reais e precisam, minha experiência é essa, de uma visão de longo prazo sobre o potencial da tecnologia de computação, que são coisas que nem sempre eles conseguem fazer, não porque não tem conhecimento, não porque não tem gente boa, mas porque simplesmente não tem no seu, digamos, no seu portfólio, no seu ramo de atuação, esse tipo de divisão que a gente acadêmico acaba tendo, né? A não ser que você seja uma big tech dessas, que tem, enfim, gente que pesquisa na ponta sempre, né? Mas a maioria das empresas não tem isso, né? E é o que a gente pode ajudar. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode contribuir de maneira muito forte para o desenvolvimento do país através de parcerias com startups e outras empresas de tecnologia. Esse talvez seja o meu ponto principal aqui nessa nossa conversa, tá? Bom, de novo, eu não tenho fórmula, não sei, vamos fazer isso, e a gente vai conseguir fazer. O que eu posso dizer é o que a gente tem feito. Então, eu vou falar o que a gente fez aqui no Instituto de Computação da UFAM. Em 2015, a gente definiu um plano no nosso planejamento anual, nosso seminário de planejamento anual, de avaliação de planejamento anual, o SAP. A gente decidiu que a gente ia botar esforços em tentar criar ou ajudar a criar um ecossistema de software, de produtos e serviços de software aqui na nossa região, né? Isso seria uma alternativa econômica interessante para o estado do Amazonas, e uma alternativa econômica para o extrativismo e para a indústria de hardware que nós temos aqui. Não que sejam ruins, mas seria bom ter alternativas, né? E porque software, bom, é limpo, é verde e de baixa emissão. E também porque aí a gente consegue empregos de alta qualidade para os nossos alunos, para os nossos graduados. A Tayana tem um artigo exatamente sobre esse assunto, a professora Tayana, minha colega que está aqui ouvindo, tem um artigo justamente sobre esse assunto na IEEE Software. Depois, eu devia ter colocado a referência aqui, mas depois eu passo para vocês, ou a Tayana mesmo passa. Bom, o resultado principal dessa estratégia foi a criação desse laboratório, chama Comptech, que é um laboratório de inovação no nosso instituto. Aí a ideia é que os professores podem alocar horas de atividade nesse laboratório, né? E tem uma parceria com a incubadora da UFAM, né? A gente não cuida da incubadora porque já é um overhead de administração muito forte, mas a ideia é que se você tiver incubado na incubadora, você pode usar esse laboratório, os professores podem usar esse laboratório com os alunos, né? Desde 2017, a gente tem um prédio pequeno, 1.200 metros quadrados, que guarda, que é usado para onde essas iniciativas funcionam, tá certo? Alguns resultados recentes aqui, a TIOA, que eu já falei, né, que recebeu logo no início R$1,2 milhão de investimento da Monax, que é um dos principais fundos de investimento do país, do AB Capital, que é um clube de investimento de funcionários do Google. Foi adquirido em 2019 pela Luz Brasil, a Acquire Media, que continua rodando até hoje, recebeu um seed round aí de 700K, de investidores da França e de grupos locais aqui do Amazonas. A NIE, uma plataforma de e-commerce, também recebeu um seed round e está incluída nesse Samsung Economia Criativa, esse programa Samsung a Economia Criativa. E a UMI, que talvez seja dessas empresas todas a mais bem-sucedida, que está bastante forte hoje, é uma empresa que dá créditos para pessoas que não têm relacionamento bancário, né? A pessoa chama de desbancarizados, né? Aqui são exemplos então de outras companhias, tem outras, mas digamos esses são os casos mais recentes que eu gostaria de destacar aqui. Engraçado que essa história de conversar com startup acabou ajudando a gente também em criar uma certa cultura de conversa com startups, né? Então, por exemplo, a gente levou isso a ter outras parcerias aqui, a Melius,
e a Jus Brasil são duas empresas que criaram centro de engenharia em Manaus com base nessa proximidade do encontro com empresas, né? Então, tem relacionamento forte com a UFAM. Os estudantes viram empregados, empregados viram estudantes. Então, a nossa parceria é de desenvolvimento de tecnologia, treinamento, pesquisa. E uma coisa interessante que eu sempre falo, e é importante, a Médios do Brasil são empresas que estão abertas a outras parcerias, né? Não só com a UFAM, mas com qualquer outras empresas, porque elas também, como eu falei, estão on fire, né? Como todas as outras startups do Brasil, praticamente todas, certo? Bom, aqui tem duas iniciativas que eu gostaria de chamar a atenção, o resultado dessas parcerias, né? Um é esse programa de pós-doutorado que a gente tem com a Jus Brasil, em métodos inteligentes para a Law Tech, envolve Information Retrieval, Text Mining, Data Science, Machine Learning. Eles pagam R$15 mil de bolsa de pós-doutorado por 12 meses, a Jus Brasil paga, e as pessoas trabalham, no caso comigo e o Edileno, meu colega lá da UFAM, que estamos à frente desse projeto, né? Além dos 15 mil, que é uma bolsa de pós-doutorado diferenciada com relação ao que a gente vê no Brasil normalmente, as pessoas também têm acesso a uma coleção muito grande de dados e texto, né? Acesso a recursos computacionais de alta performance e engenheiros, né, da melhor qualidade, né, com quem a gente conversa e troca ideia. O que a gente vai estudar aqui é aplicações para problemas relacionados a coleções grandes de dados estruturados e não textos estruturado e não estruturado no domínio legal, né? Tá aqui o QR Code, quem estiver interessado é só clicar aí, tem lá as instruções como é que faz para aplicar para o programa. A outra iniciativa é essa chamada Base PhD Grant Program, que é um programa de pesquisa para um grant de pesquisa para estudantes do nosso programa, estudantes de doutorado do nosso programa, que estejam indo muito bem, que estejam acima da média, fazendo a sua pesquisa, né? Isso não é uma bolsa, é um auxílio à pesquisa. Você pode receber a bolsa, pode receber a sua pesquisa. Nesse caso, eles pagam aí R$4 mil por mês para até 60 meses, né, de doutorado, né? Essa base é um fundo de investimento que investe em companhias como ByteDance, Kavak, Nubank. Eu tenho um videozinho aqui, eu não sei se... Drica, eu vou botar aqui o videozinho, depois tu me diz se tem som no vídeo, tá? Sim. Dá para ouvir? Não, tá sem som. Eu acho que você precisa compartilhar de novo sua tela, Altigrande. Tem uma opçãozinha quando você compartilha. Para de compartilhar e compartilha de novo. Tem um checkbox que fala compartilhar som do computador quando você compartilha. Peraí, então, Ele não precisava ter parado, não. Fica uma barrinha quando você está apresentando, aí tem a opção mais, e aí lá dá para compartilhar o som de lá, mesmo quando você já começou. Share Sound, achei. Isso aí. Tá pedindo. Não, vai mandar restart. Não tem problema. Vou fazer o seguinte aqui, peraí. Aqui tem o linkzinho para o vídeo, depois você vê. Esse cara aí vocês conhecem, né? O apresentador famoso aí, o Thiago Leifert, né? Que é um dos sócios da base. Ele está basicamente explicando como é que vocês podem se inscrever no programa. Então, se vocês forem aluno do doutorado da UFAM, aluno aí da Tayana, vocês podem, se forem muito bem, vocês podem se inscrever e receber essa bolsa aí que o Thiago Leifert está pagando para vocês, né? Além de tudo, vocês ainda vão tirar onda dizendo que são amigos do Thiago Leifert. Bom, é claro, eu falei de exemplos aqui da UFAM, mas tem um monte de exemplos em vários lugares. Todo mundo conhece o relacionamento desse CFMG com o Google, da Petrobras com a PUC, da Petrobras com a FRJ, da PUC-RS com a Tecnopuc, da FPE com o Porto Digital, da FPA com a Eletronorte, são exemplos que todo mundo conhece. E que esse pessoal faz isso há muitos anos, né? E embora não tenha nenhuma startup aqui, né? São empresas maiores, quer dizer, a Tecnopuc tem algumas, são coisas que é possível fazer, né? Não é nada do outro mundo, não é nada extraordinário. Tem esse programa agora da Log, né? Que tem programas de bolsas para várias instituições no Brasil, inclusive a UFAM. Tem as bolsas de pós-graduação que são bancadas pela Americanas S.A., tem o Centro de Engenharia da VTEX em Campina Grande, e tem esses prêmios tipo do Serrapilheira e do Google, né? Tem muitas outras. Mas, enfim, o ponto final remarks aqui, né? Parece que tem uma oportunidade muito grande para pesquisadores e universidades para contribuir com o desenvolvimento do país, né? Para fazer a diferença, para a gente
fazer no Brasil o que muitas outras universidades, muitos acadêmicos fizeram pelo mundo afora, né? Parece que a gente está num momento bom para isso. Então, a gente pode ajudar essas empresas a avançar a sua tecnologia, treinar o seu pessoal para resolver problemas complexos. As companhias já mostraram interesse em contribuir, dei 2 exemplos aqui, mas tem muitos outros, na promoção de pesquisa, né? E muitos deles têm acesso a recursos que a gente não tem, né? Recursos que não são recursos estatais. Aliás, na minha opinião, essa conversa nossa com empresas, ela não deve, a gente não deve se preocupar com o governo estar envolvido nisso, né? Eu acho que é melhor que a gente converse direto com eles e resolva nosso problema. Isso não quer dizer que eu não acho que o governo tem que financiar, não tem que financiar a pesquisa, não é isso, não. Eu acho que o suporte oficial para a pesquisa nas universidades é muito importante, é necessário e é socialmente justo. Mas o que eu estou dizendo é que o relacionamento nosso com as empresas a gente pode fazer sozinho. Não precisa de programa para ajudar nisso, não. É a minha opinião, né? Então, o governo pode e deve atuar fortemente no fomento da pesquisa, mas a conversa com as empresas, eu acho que a gente pode fazer sem ter esses programas mirabolantes no meio do caminho, né, que às vezes acabam até atrapalhando. Bom, era isso. Obrigado. Espero que tenha sido interessante e eu estou aberto aí para perguntas. Obrigado, pessoal. Obrigado, Igor. Obrigado, Drica. Altigrão, muito obrigada por compartilhar o seu conhecimento conosco. Nós temos aqui algumas perguntas, mas eu vou passar a pergunta para o Delano Oliveira, que levantou aqui a mão. Delano, você pode fazer a sua pergunta. Olá, pessoal. Boa tarde. Primeiro, obrigado, Altigrão, por essa ótima palestra. Esse é um tema que me interessa bastante, sobre como conectar, na verdade, né, como a gente consegue fazer esse link da academia com a indústria, e é interessante ver essa forma de fazer com startups, mas eu sempre fico na dúvida, na verdade, fico pensando assim, como é que a gente pode dar o primeiro passo? Parece que esse primeiro passo não é uma coisa tão óbvia, não está sabe, não é algo que a gente, já sei o que eu vou fazer. Então, eu sinto falta desse tipo de informação. Qual é o primeiro passo por onde eu consigo encontrar uma forma de me comunicar com com a indústria de algum modo ao qual eu possa contribuir, e eles possam contribuir também com a pesquisa? Delano, a melhor companhia que tu pode conversar com mais facilidade é a tua. Então, abre a tua, pô. Quando começar a dar certo, as pessoas, quando começar a dar certo, as pessoas vão te enxergar e vão começar a te procurar. Abre a tua, pô. Mete os peitos. Eu falei que não ia falar gira, então, né? Mas seja ousado, abre a sua. Fácil, né? Eu falei assim como se fosse um passe de mágica, mas eu acho que você tem que dar o primeiro passo. E a maneira de fazer isso é você enfrentando... Você não é professor ainda não, né? Você é aluno ainda. Sou professor no IFPE. Então, pronto. Está no lugar certo. Pernambuco é um lugar ótimo para começar a fazer isso. Pergunta para o Serginho aí, ele te ajuda. Ele já fez isso várias vezes. Dá o primeiro passo, cara. Junta aluno teu, colega teu, e abre uma empresa. E aí tu vai ver, é a melhor empresa com quem tu pode conversar. Abre uma startup. Talvez vai ser bom, tu até respondeu. Tem uma pergunta sobre isso, no caso, tu fala sobre abrir empresa. Eu acho que o Armando Souza vai perguntar sobre algo com fazer esse link entre professor e... Legal. Enfim, mas aí vai ser bom que depois eu vou ver isso. Tá, obrigado, joia. professor. Tá, joia. Nada, que é isso. Altigrão, tem uma pergunta aqui no chat do Armando Souza, que ele faz o seguinte... como conciliar as restrições de professor de dedicação exclusiva em uma universidade federal e trabalhos e empreendimentos fora da universidade? Fazer dentro da universidade, Armando, como eu faço. Eu continuo sendo DE e as minhas atividades que envolvem empresas são sancionadas do conhecimento do meu instituto, que me permite fazer isso.
E o instrumento que a gente descobriu na UFAM para fazer, que a gente tentou na UFAM, chama-se Incomptec. É um laboratório de inovação onde eu posso alocar horas. Então, eu acerto com meus professores, no meu instituto, todo mundo sabe o que eu faço. E agora, o detalhe é o seguinte, se você é um professor DS, você não pode ter remuneração nenhuma, em nenhum cargo. Isso, então, se você estiver disposto a fazer coisa legal, coisa divertida, e não ganhar dinheiro, é isso. Certo. Ou então você acerta para ter uma bolsa, alguma coisa. Tá bom? Mas você não precisa quebrar a DE para fazer. Tá bom? Temos mais uma pergunta, do Ricardo Job, que ele diz assim: as grandes empresas estão investindo em pesquisa e, em algumas vezes, tornam-se protagonistas em resultados e produtos. Como você avalia essa linha trilhada pelas empresas? Acha que a academia está perdendo espaço ou é um movimento pontual de valorização dos pesquisadores nessas empresas? Ricardo, eu acho que eu estou entendendo por grande empresa você está falando de Google, de Facebook, de Microsoft, não é isso? E é verdade mesmo. Essas empresas, o Michael Sandberg chama de whales, né? De baleias, porque elas têm tudo que precisam, elas não precisam de mais ninguém para fazer o que elas fazem, né? Elas têm os pesquisadores, se ela não tem, ela vai lá e traz o cara, né? Quantos super pesquisadores de universidade você viu indo para essas empresas desse jeito? Então, o que você tem que fazer? Conversa com as pequenas. Elas precisam de ti, com certeza, né? Porque as pequenas são importantes. A minha experiência com empresas, com startups, que eram pequenas e se tornaram grandes, eu falo aqui o caso da Melios, né? Que quando eu comecei a interagir com eles em 2016, junto com a Edilene, era uma empresa de médio porte, muita ambição, muita clareza do que queria fazer, e hoje vale muito dinheiro na Bolsa de Valores, né? Abriu o capital em novembro do ano passado e hoje vale bastante dinheiro. Então, eu acho que eu prefiro, isso é uma preferência pessoal, eu prefiro conversar com as pequenas. Né? Com as grandes é mais difícil, porque talvez elas não precisem muito de mim, as pequenas eu tenho certeza que precisam, que eu posso ajudar e posso fazer muita diferença. Com as grandes eu acho que é mais difícil, né? Porque elas têm 10 caras iguais a mim lá dentro, aliás, 10 caras melhores que eu lá dentro. Ou mais. Certo. Temos mais alguma pergunta da plateia? Alguém que queira interagir? Não sei se eu estou respondendo temos alguns aí, minutos. Se vocês acharem que eu não estou respondendo, me falem de novo aí. Bem, Altigran, eu acho que não temos mais perguntas. Eu gostaria de novamente agradecer pela sua participação, né, por trazer todo esse conhecimento para nós. E acho que nós podemos finalizar aqui, mas aqui no chat, eu não sei se você está acompanhando, tem várias pessoas, né, agradecendo pela sua palestra. Estou aqui, estou aqui assistindo. Muito bom ouvir você. Obrigado, turma. Quero agradecer de novo o convite da organização, do ESA, do Igor, também a CP coordenado aí, Drica, o pessoal todo que assistiu, muito obrigado. Um abração aí para todos e uma boa continuação de evento. Valeu, Altigran. Muito obrigado. Obrigado, Drica, por nos ajudar aí com a coordenação da sessão. Foi ótimo, Altigran. Acho que todo mundo aprendeu uma perspectiva diferente aí. Eu acho que a gente precisa de um pouco desses toques aí. Às vezes a gente fica só com medo, né, de entrar por umas picadas aí que a gente não conhece, mas é bom a gente ter alguém que, não sei como dizer isso, mas alguém que master esses caminhos para a gente poder seguir atrás. Muito obrigado mesmo. Alguém que já se esborrachou. Pode ser, alguém que já tenha batido a cabeça bastante, aí, mas que descobriu os caminhos. Muito obrigado mesmo. Valeu. Mostrar o caminho das pedras, né? Assim que fala, né? Mostrar o caminho das pedras. Ninguém sabe quantas vezes o bicho caiu, né, no meio dessas pedras. Foi bom. Eu acho que agora a gente Abração, tem aí Serginho.
a gente passa agora para o nosso próximo item no programa. So I'll go back to English because now we have someone from US involved here. David, thank you very much for joining us. So I'm trying to talk to Ricardo. Ricardo is not here, so I have a panel. I will discuss job and career opportunities. I will hand off to Sergio, who will mediate the panel. Meanwhile, Sergio, you can introduce yourself and you can start with the introduction of the panelists. I'll try to reach out to Ricardo, and feel free, the floor is yours. Yeah, thank you, Igor. Are we online right now? I mean, through YouTube?